Então, bom dia a todos. Me chamo Breno Nunes Aguilar, sou aluno de doutorado do programa Bionorte. Eu vou apresentar aqui uma aula sobre farmacologia aplicada ao exercício físico em cumprimento a disciplina de estágio em docência. Então, entrando um pouco nos conceitos iniciais da farmacologia, primeiro a gente precisa definir o que é o fármaco. E a gente entende como fármaco uma substância química de estrutura conhecida que não seja um nutriente ou um ingrediente essencial da dieta, o qual, quando administrado a um organismo vivo, produz um efeito biológico. É sempre bom quando a gente trabalha o conceito de fármaco, a gente trabalhar associado a outros, como o medicamento e o remédio. Assim a gente já consegue entender qual a diferença entre eles. Então, quando a gente fala de um fármaco, a gente entende uma substância de estrutura química conhecida, certo? Enquanto o medicamento é a preparação química que geralmente contém um ou mais fármacos. Então, no medicamento, a gente possui a substância que faz o efeito terapêutico, que é o fármaco, enquanto o fármaco é a substância que tem propriedade terapêutica daquela formulação. E o remédio? O remédio é qualquer tipo de cuidado utilizado para curar doenças ou aliviar sintomas, desconforto ou mal-estar. Ou seja, o remédio não necessariamente ele precisa ser uma substância. Ele pode ser um abraço, um carinho, uma conversa, o próprio exercício físico, né, dissociado do medicamento, certo? E droga é toda e qualquer substância capaz de alterar funções fisiológicas do organismo, ok? Então, só recapitulando, fármaco é a substância responsável pela atividade terapêutica, medicamento é a preparação química que contém o fármaco, remédio é qualquer ato ou qualquer ingestão de algo que faça melhorar a sua condição. Entrando ainda na parte dos conceitos, a gente tem o dado de dose, né? Então, dose é a quantidade necessária para provocar alteração fisiológica. Muitas vezes você pode ingerir uma droga, mas não na dosagem correta ou recomendada para que ela tenha aquela efetividade desejada. Posologia é o estudo das dosagens. Então, na posologia, nós vamos verificar qual deve ser as dosagens e de quanto em quanto tempo deve-se fazer a administração desse medicamento. O placebo, geralmente utilizado nas pesquisas científicas e em estudos clínicos, que são o tratamento se prescreve dizendo ser um procedimento, dizendo ser um medicamento ativo, mas na realidade ele não possui nenhuma ação, apenas para verificar como aquela pessoa reage ao saber que está tomando algo que poderia fazer bem para ela. Enquanto o nocebo é o contrário do placebo. E o princípio ativo? Né? Princípio ativo, substância química responsável pela ação farmacológica. Então, pode me perguntar, Breno, qual a diferença do princípio ativo e do fármaco? Né? O fármaco não necessariamente ele é um princípio ativo. O fármaco ele é uma substância química conhecida, né? Ela pode não ter atividade terapêutica, enquanto o princípio ativo ele tem atividade terapêutica que está dentro dos medicamentos. Então, quando a gente entra na farmacologia, a gente precisa entender que próximo a ela vem sempre várias outras fármacos associadas. Então, associados à farmacologia, nós temos a farmacocinética, a farmacotécnica, a farmacocinética que estuda o medicamento dentro do organismo, a farmacotécnica que estuda a preparação das formulações, pó, cápsula, gel comprimido, cápsula gelatinosa, a farmacovigilância, que está diretamente relacionada aos efeitos e os eventos adversos relacionados aos medicamentos antes e após a inserção no mercado. Nós temos a farmacoepidemiologia, que é a concepção de dados sobre medicamentos após eles terem sido usados, a forma que eles estão sendo usados, a quantidade que eles estão sendo usados dentro da saúde populacional. Temos a farmacologia clínica, que é muito aplicada dentro dos hospitais.
no estudo de interações medicamentosas, no estudo da distribuição da posologia. Temos a farmacognosia, que é o estudo dos vegetais e minerais, né, com suas propriedades farmacológicas. Temos a farmacodinâmica, que é como o medicamento age no nosso organismo. A farmacogenética, que é a farmacologia que aborda questões de alterações genéticas. E a farmacoeconomia, né? Como que eu devo planejar melhor a aquisição dos meus medicamentos para que eu tenha o uso efetivo do recurso, geralmente, principalmente recurso público, para atingir melhor aquela população que vai ser beneficiada. Vamos entrar agora um pouco mais na parte de como agem os fármacos, né? Os princípios gerais. Então, eu já dizia Paul Ehrlich que um fármaco não agirá a menos que ele esteja ligado. Então, para os fármacos agirem, eles precisam principalmente se ligar. E se ligar onde? A gente entende como os receptores, mas que na verdade podem ser alvos dos fármacos. Então, esses alvos dos fármacos podem ser receptores de membrana, podem ser enzimas, moléculas carreadoras ou podem ser também canais iônicos. A gente vai dar uma passada por cada um deles agora. Então, primeiro, falando sobre os receptores de membrana, aqui eu trago dois exemplos de medicamentos, né? Então, primeira classe dos medicamentos dos beta-bloqueadores e a outra é os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, falando dos beta-bloqueadores, esses medicamentos, como por exemplo o atenolol, ele tem a capacidade de interferir no efeito das catecolaminas, que são principalmente epinefrina e norepinefrina, né? Os beta-bloqueadores, eles atuam como uma forma de diminuir a hipertensão do paciente. Então, ele reduz frequência cardíaca, reduz força de contração e reduz pressão arterial sistêmica. Um dos medicamentos é o propanolol e atenolol. Os receptores de membrana, como é mostrado na imagem que está passando, ele atua como segundo um receptor de membrana que ativa segundo os mensageiros intracelulares para poder fornecer uma resposta farmacológica, certo? Outro exemplo de medicamento que atua como receptores de membrana, atua em receptores de membrana, são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Eles agem inibindo especificamente a serotonina nos neurônios, aumentando a disponibilidade no cérebro. Ou seja, ele aumenta a concentração de serotonina na fenda sináptica, fazendo com que a pessoa tenha regulação dos níveis de serotonina. Então, ela regula a serotonina, que é o hormônio que sofre a ação desse medicamento. Ele possui a função de regular o sono, o apetite, o comportamento sexual. E esse medicamento, que no caso aqui pode ser a fluoxetina ou a sertralina, ela é utilizado para o tratamento de depressão, transtornos de fobia social, do pânico, entre outros sintomas relacionados. Outro local de ação que os fármacos precisam estar ligados são nas enzimas. Então, nós temos uma classe de medicamentos que atuam em cima da enzima conversora de angiotensina, conhecida como ECA. Esses medicamentos eles têm a função de inibir a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, justamente para também tratar a hipertensão arterial e a insuficiência cardíaca congestiva, e também a doença renal crônica. Eles possuem mecanismos que atuam diretamente na produção da aldosterona, que favorece a vasodilatação e redução da aldosterona, né, que é responsável pela absorção de sódio. Quando atua na redução da aldosterona, os níveis de sódio diminuem, uma vez que o hormônio responsável pela reabsorção do sódio está diminuído, o sódio favorece a excreção dele. Então, quando o sódio é excretado, ele é o responsável em favorecer o aumento da hipertensão. Então, você consegue fazer a redução da pressão arterial e mantê-la em níveis pressóricos estáveis. Como referência de medicamento, nós temos o enalapril e o captopril. Outra classe de medicamentos que age sobre enzimas é o HMG-CoA redutase. Como exemplo, podemos citar a simvastatina e a rosuvastatina. São dois medicamentos
que atuam inibindo competitivamente essa enzima, que é a HMG-CoA redutase, em que ela é responsável por reduzir os níveis de LDL e de HDL, e aumenta os níveis de HDL. A gente tem o LDL como conhecido assim popularmente como colesterol ruim, enquanto o HDL é o colesterol bom, e também reduz os níveis de triglicerídeos no sangue. Eles atuam em cima dessa enzima, que é o alvo da ação desse medicamento. Outro foco de ação são moléculas carreadoras. Então, a gente tem a classe de medicamentos que inibe a anidrase carbônica, que a ação desse medicamento é bloqueando a enzima, que interfere na capacidade de conversão de CO2 e água em H2CO3, né? Que reduz a formação de bicarbonato. Ou seja, como resultado da ação desse medicamento, nós temos a formação de fluidos corporais cefalorraquidiano, a redução de formação do líquido cefalorraquidiano, urina, suco gástrico e aquoso. O medicamento demonstrado, o Diamox, que é a acetazolamida, é um colírio usado para redução da pressão intraocular, que é um fluido corporal. Outro medicamento utilizado como exemplo que age sobre moléculas carreadoras são os transportadores do GABA. A ação desse medicamento interfere na atividade transportadora do GABA, que altera a sua concentração na fenda sináptica e modula a neurotransmissão GABAérgica, reduzindo ali a frequência do GABA na fenda sináptica. Um dos medicamentos é o valproato de sódio. Por último, temos os medicamentos que atuam sobre os canais iônicos, primeiro sobre os canais de sódio voltagem dependentes, como por exemplo a carbamazepina. Esse medicamento ele age diretamente nos canais de sódio, promovendo bloqueio ou modulação, resultando na diminuição da estabilidade ou supressão do potencial de ação. A gente sempre lembra que para a célula nervosa funcionar, necessita do potencial de ação elétrico, em que a despolarização das membranas entra sódio e sai cloreto, e aí permite a passagem do impulso nervoso. Em alguns casos, esse potencial de membrana fica alterado, em alguns casos de arritmias, epilepsias, dor crônicas, neuropáticas, e esse medicamento vem justamente para esse tratamento. Os medicamentos exemplos é a fenitoína e a carbamazepina. Temos outros medicamentos, tem outro medicamento também que atua nos canais iônicos, que eles atuam nos canais de potássio, como por exemplo o cloridrato de amiodarona e o sotalol. São dois medicamentos que agem diretamente nos canais de potássio, aumentando a condutância e diminuindo a excitabilidade. Geralmente ele é usado para o tratamento de angina, arritmias e hipertensão arterial. Falamos sobre rapidamente como agem os fármacos, vamos entrar também na parte sobre o metabolismo dos fármacos. Então vamos passar um pouco aqui sobre absorção, distribuição, metabolismo e excreção de fármacos. Então iniciando principalmente, que a gente fala aqui um pouco da farmacocinética, né? Então a gente vai falar um pouquinho melhor também depois, mas nessa parte inicial a gente entende que é o estudo da farmacocinética, do fármaco. Que a gente fala que é o que o nosso corpo faz com o fármaco, desde a hora que ele entra no nosso organismo até a hora que ele é eliminado. Então, primeiro, a absorção de fármacos é definida como a passagem de um fármaco do seu local de administração para o plasma sanguíneo. E aí a gente tem as principais vias de administração dos medicamentos, que são oral, sublingual, retal, tópica, inalação e injeção, certo? Vamos passar por cada uma delas a partir de agora. Então, primeiro, a absorção oral é a mais comum da administração de medicamentos. Então, o mecanismo de absorção da maioria dos fármacos é o mesmo, de outras barreiras epiteliais, ou seja, transferência passiva a uma velocidade que é determinada pela ionização e lipossolubilidade das moléculas do fármaco. E aí nós temos a absorção quando é feita a administração via oral, tem primeiro a absorção gastrointestinal. Então, medicamentos via oral, primeiro ele é cavidade oral, passa pelo esôfago, chegando no estômago. A maioria dos medicamentos eles se desintegram no estômago e depois eles vão para o intestino delgado, que na primeira porção do intestino delgado, do duodeno, e eles são absorvidos nessa região, certo? Antigamente, os índios utilizavam uma espécie de veneno vegetal, né, que eles
lançavam nos animais para caçar. E aí, quando eles atiravam nos animais, o animal ficava imobilizado, né? E aí eles conseguiam depois capturar o animal para servir de alimento. Foi-se estudado posteriormente que na ponta da flecha que eles atiravam tinha uma substância que depois foi conhecida como curare. Era um bloqueador neuromuscular que, quando era atirada a flecha, ele entrava no corpo do animal de forma intramuscular, né? E aí ele tinha uma ação sistêmica muito rápida, que é diferente da oral. Por isso que sempre perguntavam: Breno, mas o índio atirou a flecha e depois ele vai comer a carne do animal. Ele não está comendo o veneno que ele acabou de atirar? Tá. Mas o veneno, quando ele chega no estômago, ele é inativado pelo pH ácido que a gente encontra no estômago, pH próximo a 2. Enquanto o animal recebia esse veneno 100% diretamente pela via intramuscular e tinha um efeito muito mais rápido. E aqui a gente estuda alguns fatores que afetam a absorção oral. Então a gente tem a motilidade gastrointestinal, que pode ser alterada por distúrbios fisiológicos, como neuropatia e enxaqueca. Então, dor muito forte altera o movimento natural do intestino delgado, que são os movimentos lentos e contínuos, chamados de movimentos peristálticos. Medicamentos podem influenciar nos movimentos peristálticos, tanto no seu aumento quanto na sua diminuição, e o fluxo sanguíneo de irrigação no local também altera a motilidade gastrointestinal. Por que é importante verificar a motilidade gastrointestinal? Porque a absorção do medicamento está diretamente relacionada com a motilidade gastrointestinal. Se o medicamento passar mais rápido pelo intestino delgado, ele vai ser menos absorvido. Quanto mais tempo ele ficar no intestino delgado, que é onde acontece a maioria da absorção dos medicamentos, ele vai ser absorvido por mais tempo pelo organismo. Fatores que também interferem: interação medicamentosa. Ocorre quando 2 ou mais fármacos interagem entre si, alterando seus efeitos farmacológicos. Pode causar diminuição da eficácia, ou eles terem um efeito que é o efeito antagônico entre um medicamento e outro, ou eles podem potencializar os seus efeitos, que a gente chama de efeitos sinérgicos. Então, por exemplo, eu trouxe aqui dois exemplos. Primeiro, diazepam e o fosfato de codeína. Ambos os medicamentos eles atuam para deprimir o sistema nervoso central, certo? Fazendo isso, eles podem causar uma supressão da atividade neural, causando diminuição da frequência respiratória do paciente e, consequentemente, a morte do paciente, certo? Outro exemplo é a amoxicilina e a amoxicilina mais clavulanato de potássio. Aqui eu trago uma ação de melhoramento, uma interação de melhoramento entre os medicamentos. Porque quando eu associo a amoxicilina mais o clavulanato de potássio, só a amoxicilina não seria capaz de atuar sobre todas as bactérias ali que se pretende tratar a infecção. Por quê? As bactérias que produzem que são beta-lactâmicos não seriam afetadas apenas pela amoxicilina, porque esse tipo de bactéria degrada a amoxicilina, enquanto o clavulanato de potássio, quando incluído junto com a amoxicilina, atua diretamente também num espectro maior do antibiótico, atuando também em cima das bactérias produtoras da beta-lactamase. A gente fala também sobre a interação fármaco-alimento, né? Que é uma interação em que é muito comum de acontecer, visto que todos nós nos alimentamos, né? Então elas são favorecidas pela facilidade entre você ter uma alimentação e tomar um medicamento. Então, uma clássica interação fármaco-alimento são os antibióticos com o leite, né? Por quê? É sabido que os metais, eles quelam, tem uma propriedade de quelar com os fármacos que contêm no antibiótico. Os metais, eles têm essa propriedade de quelação, eles formam um complexo. Então, o cálcio do leite é um metal, né? Se for pegar pela um metal alcalino terroso, pegando pela família 2A da tabela periódica. Então, ele atua de forma que ele quela o fármaco do medicamento antibiótico
e ele diminui muito a ação do medicamento no organismo. Então, quando a gente entra na parte de biodisponibilidade e bioequivalência do medicamento, a gente precisa primeiro definir o que significa cada um deles. Então, a definição indica a fração de uma dose oral que chega à circulação sistêmica de forma intacta, né? Por quê? Porque quando a gente tem a absorção oral do medicamento, ele passa pela cavidade oral, passa pelo esôfago, desintegra no estômago e é absorvido no intestino delgado. Depois que ele é absorvido pelo intestino delgado, ele é encaminhado primeiramente ao fígado. O fígado é responsável em fazer o metabolismo de primeira passagem, em que grande parte do medicamento já é metabolizado nesse órgão e nem chega na corrente sanguínea. A parte que não é metabolizada pelo fígado é o que a gente chama de fármaco livre, que é o que chega na corrente sanguínea e vai ter a sua ação terapêutica. E aqui eu trago um exemplo, porque a gente sempre ouve falar dos medicamentos de referência e os medicamentos genéricos. Algumas pessoas chamam de medicamentos os originais, né? Então eu trago aqui a diferença. Critérios fáceis de haver um medicamento genérico, principalmente é a biodisponibilidade do medicamento. Então você vai encontrar o mesmo medicamento sendo produzido por diferentes laboratórios, referências similares e genéricos. O medicamento referência e o medicamento genérico, eles não têm diferença nenhuma, apenas o laboratório que o produz, certo? Uma diferença clara neles é principalmente o valor que você encontra ele nas drogarias. Então, por exemplo, trago o exemplo do ibuprofeno, de R$ 26,70, enquanto o genérico do ibuprofeno custando R$ 6,90. Falando ainda sobre a absorção, então quando a gente entra na parte da absorção sublingual, a absorção sublingual ela é um tipo de administração que evita o metabolismo de primeira passagem, tem ali a sua facilidade de administração, visto que só é necessário deixar embaixo da língua, e aí tem a necessidade dele não ter um sabor desagradável, uma vez que ele vai se desintegrar ali na boca e você vai sentir o gosto do medicamento, certo? Ele é utilizado principalmente para tratar casos agudos, como dor, arritmias cardíacas, pode ser utilizado. A absorção retal pode ou não sofrer o metabolismo de primeira passagem, tá? Mas na maioria das vezes ele não sofre. Ele é utilizado principalmente quando há dificuldade de se usar outras vias de administração, né? Visto que é uma forma um pouco mais invasiva da administração e ele tem ação principalmente local, mas dependendo da forma com que é administrado, pode ter ação sistêmica, devido à irrigação sanguínea que se tem próximo ao reto. Outro tipo de administração são outro tipo de absorção são as em superfícies epiteliais, né? Então, a gente tem superfícies epiteliais, os colírios, a gente tem os spray nasais, a gente tem os emplastos, a gente tem as pomadas, né? Então, é uma administração cutânea que favorece a adesão ao tratamento. Ela atua de forma localizada e pode ser utilizado com diferentes tipos de medicamentos. Então, tá como exemplo o emplasto, como por exemplo é o adesivo, que é utilizado nos adesivos de nicotina, mas também pode ser utilizado nos salompas, que é para tratar dor muscular. E também tem as pomadas, os gels, os cremes, né? A gente fala também dos colírios, que a mucosa ocular é um tecido epitelial, e também os spray nasais, geralmente utilizado para descongestionante, né? A gente tem a absorção por inalação, que essa rota de administração é frequentemente utilizada para a ação direta dos medicamentos nos pulmões e para uma rápida absorção na corrente sanguínea. Quando se inala o medicamento, o fármaco ele chega até os alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares é onde é feito a hematose, né, que é a troca do gás carbônico pelo gás oxigênio nas hemácias. Então é um local extremamente irrigado de sangue, de veias, vênulas, capilares. Então, pense você respirando agora e você vai perceber o quão rápido o ar chega no seu pulmão. Funciona de maneira igual com o fármaco. Então, em menos de um segundo, o fármaco que você inalou ele já atinge a corrente sanguínea
e já atinge a circulação sistêmica, porque ele não sofre o metabolismo de primeira passagem, e já começa a ter a sua ação terapêutica. Ele é utilizado principalmente para a administração de medicamentos broncodilatadores e corticosteroides inalados. Nós temos também a via parenteral. A via parenteral é a via que introduz geralmente uma agulha no paciente, né, para ser mais claro. E a via parenteral ela tem alguns tipos. A gente vai começar primeiro falando sobre a intradérmica, que ela possui uma absorção lenta, é pouquíssimo utilizado. Ela é principalmente utilizada para reações de hipersensibilidade e dessensibilização. E uma das características principalmente é o prick test, que ele consiste na aplicação de pequenas quantidades de alérgenos na pele e avaliação da reação cutânea que ocorre em resposta a esses alérgenos. Esse prick test ele é feito geralmente com crianças que não se sabe a causa da alergia, né? E aí é feito o teste justamente em concentrações baixas do que pode ser ácaro, pelo de gato, poeira, enfim. Qualquer tipo de coisa pode ser utilizado sobre a pele, né? Desde que seja realizado por uma pessoa competente, para verificar a que tipo de alérgenos aquela criança ou aquela pessoa é suscetível. Ainda na via parenteral, nós temos a administração subcutânea, que é um medicamento injetado logo abaixo da derme, em região composta principalmente por tecido adiposo, e a absorção ocorre através de capilares sanguíneos. Ele é utilizado principalmente, no nosso conhecimento, para a aplicação da insulina, que é um hipoglicemiante, né, que é aplicado ali na região abdominal, que a pessoa mesma faz a sua administração. Uma agulha extremamente fina, pequena, praticamente não causa dor ao usuário, né, e também pode ser utilizado para algumas vacinas ou também anticoagulantes. Ainda na via intraparenteral, nós temos a via intramuscular, que é uma via extremamente utilizada, bastante utilizada mesmo, para a administração de medicamentos. Então, ele é feito diretamente ao músculo, que favorece a absorção direta do medicamento em via sistêmica, sem comprometimento do metabolismo de primeira passagem. Então, quando eu administro medicamentos por via parenteral, eu estou garantido que 100% daquele medicamento que eu desejo administrar está chegando na corrente sanguínea para ter o seu efeito terapêutico. Além do mais, ele tem absorção imediata, porque ele está diretamente na corrente no músculo, que já vai ser absorvido para a corrente sanguínea. E principalmente pode ser utilizado para aplicar analgésicos anticoncepcionais, anti-inflamatórios e também vacinas. Falando um pouco sobre a via intravenosa, né, ainda sobre a via parenteral, nós temos a via de administração mais rápida e confiável para o fármaco, porque ela vai diretamente nas veias, que é a nossa corrente sanguínea. Né? Não sofre com metabolismo de primeira passagem. Ele é utilizado quando você precisa de ação imediata do fármaco, utilizado principalmente nos hospitais. E também pode ser utilizado em grandes volumes. Por exemplo, na intramuscular, você não pode utilizar grandes volumes de fármaco. Então, quando você alguma vez precisou ficar internado e foi para o hospital tomar um soro, por exemplo, ou um soro glicosado, você viu que eles colocam o soro na sua via de administração intravenosa. Jamais eles colocarão na sua via intramuscular. Mas se um dia você foi no hospital com uma infecção e precisou de uma injeção e lhe deram um antibiótico, você provavelmente deve ter tomado esse antibiótico no glúteo. E o glúteo é uma via intramuscular. Para você entender que a diferença na capacidade de cada via de administração. Então, a intramuscular é para volumes menores. Ali você tomou 1, 2 ml no glúteo, por exemplo, de bezetacil. Enquanto que na via intravenosa você pode ter tomado 500 ml de soro. Né? E aí cada via de administração tem a sua aplicação específica. Aí são os mais variados tipos de medicamentos que podem ser administrados pela via intravenosa. Falando sobre a distribuição dos fármacos no organismo, então o mecanismo pelo qual o fármaco fica livre e se difunde na corrente sanguínea até atingir o seu local de ação. Somente a porção livre do medicamento tem a ação farmacológica, visto que o fármaco ele é metabolizado a todo momento dentro do organismo. Primeiramente no fígado, posteriormente no plasma sanguíneo. Nós também temos proteínas responsáveis pela metabolização do medicamento, que vai ocorrendo ao longo do tempo na corrente sanguínea.
O volume de distribuição do fármaco, né? Então, é o volume de líquido necessário para conter a quantidade total do fármaco no organismo na mesma concentração plasmática. Então, valores altos de volumes de distribuição nem sempre estão associados com uma melhor distribuição, né, dos fármacos. Eles necessitam valores específicos do seu compartimento para serem liberados. Então, a gente tem diferentes características de liberação do fármaco e cada um deve ser calculado para ficar exatamente com a necessidade que aquele fármaco necessita. Seja ele de múltiplas dosagens, de dose única, de liberação retardada, liberação prolongada e assim nos outros níveis de liberação. Entrando na parte do metabolismo do fármaco, a gente tem a definição como anabolismo e catabolismo de substâncias pela conversão enzimática de uma entidade química em outra dentro do organismo. Então, o metabolismo do fármaco não atua só para fármacos, atua para qualquer substância química estranha, chamada de xenobióticos. Então, a gente tem as reações de fase 1 e as reações de fase 2. Elas são responsáveis em favorecer a eliminação renal mediante o aumento da lipossolubilidade do fármaco. Então, como elas acontecem? As reações de fase 1 são catabólicas, em que a oxidação, geralmente as reações de oxidação, redução e hidrólise do medicamento. A gente fala que são reações de funcionalização. Por quê? Porque elas introduzem um grupo reativo, né? Então, nas reações de fase 1, o organismo ele introduz uma molécula no fármaco para que ela se torne o ponto de ataque para a conjugação e formando um outro complexo de melhor características de eliminação. Geralmente, nas reações de fase 1, a gente tem, por exemplo, no plasma sanguíneo, os tipos de reação é a hidrólise, e nós temos também, como exemplo, o succinilmetônio, que é um medicamento que está dentro do tipo de hidrólise que acontece no plasma sanguíneo. Então, por exemplo, outro local que ocorre reações de fase 1, no pulmão, o tipo de oxidação, por exemplo, medicamentos do tipo prostanoide. No intestino também ocorre hidrólise, por exemplo, salbutamol. O que interfere nas reações de fase 1? É a inibição do metabolismo do fármaco. Então, por exemplo, suco de toranja é um inibidor clássico da enzima CYP3A4 que faz o metabolismo dos medicamentos. Então, quando você toma o suco de toranja, você diminui a ação dessas enzimas que favorecem o metabolismo do medicamento, logo tendo maior concentração do medicamento no organismo. Nós temos também couve de Bruxelas e a fumaça de cigarro, que também induzem as enzimas da CYP, né? Então a gente precisa ficar atento nesses interferentes. Tudo isso reduz o metabolismo do fármaco, ele vai ficar provavelmente mais tempo dentro do seu organismo, né? Pode acontecer de ficar mais tempo ou menos tempo, dependendo da forma com que interfere. Entrando na parte das reações de fase 2, então as reações de fase 2 elas são anabólicas, né? Envolvem reações de conjugação, né? Geralmente são inseridos grupos glicoronil, sulfato metil ou acetil. Eles são responsáveis em tornar o fármaco que estava com aquela inserção para o grupo de ataque em produtos inativos. E aí elas ocorrem principalmente no fígado. Uma vez esses grupos inseridos, aumenta a lipossolubilidade do fármaco e favorece a sua eliminação por via renal, certo? Então, um resumo das reações de fase 1 e de fase 2. Primeiro é inserido um grupo de ataque, depois ele é conjugado pelos grupos específicos, formando o fármaco ligado a um glicoronídeo. Esse glicoronídeo que favorece a reação de eliminação do medicamento por via renal. Agora, falando um pouco sobre a eliminação de fármacos, a gente tem a eliminação biliar e a circulação enterohepática. Então, muitas vezes o fármaco, apesar de ser conjugado, ele não é eliminado de primeira, porque o fármaco no sangue ele vai para a excreção renal, certo? Mas quando a gente faz a administração do medicamento, o medicamento absorve e ele vai para o sangue. Okay? No sangue, uma parte dos medicamentos já vão diretamente para a excreção renal, enquanto uma parte ele vai para o metabolismo do medicamento. O metabolismo do medicamento ocorre no fígado e ele é conjugado no fígado, certo? Do fígado, ele é encaminhado para a bile. Da bile, ele é encaminhado como um conjugado no intestino e já pode ocorrer a excreção nas fezes, a segunda forma de excreção principal, urina e fezes, né? Feito isso, o medicamento muitas vezes ele é reabsorvido quando há a quebra enzimática do glicoronídeo, que foi o grupo inserido para favorecer a lipossolubilidade.
Quando ocorre a quebra enzimática do glucuronídeo, o fármaco ele torna-se novamente livre no intestino, favorecendo a sua reabsorção. E esse ciclo ele se mantém por um tempo determinado e curto para que o medicamento ele consiga atingir a sua efetividade terapêutica. Mas esse ciclo se repete até que o medicamento seja completamente eliminado do organismo. A eliminação renal de fármacos e de seus metabólitos. Então, existem diferenças relevantes na eliminação renal, que existem dois processos fundamentais, a filtração glomerular e a secreção tubular ativa. Quando a gente fala sobre filtração glomerular, os capilares glomerulares eles possibilitam que moléculas de fármacos se difundam pelo filtrado glomerular. Qual é o ponto negativo desse método? Porque ele só elimina fármacos livres e só elimina fármacos com baixo peso molecular. Não consegue eliminar fármacos de alto peso molecular. Então ele é utilizado como eliminação, mas não é a principal eliminação renal que acontece. A gente tem a secreção tubular, que ela utiliza transportadores específicos, que são transportadores de cátion e transportadores de ânion. Então, independente da forma com que o medicamento se apresenta cátion-ânion, ele é eliminado na forma de íons. É o método mais eficiente para a eliminação dos fármacos, porque ele não elimina só fármaco livre, ele também é capaz de eliminar fármaco conjugado. Então, quando há a inserção dos grupos glucuronil para aumento da solubilidade do medicamento, ele é eliminado por via renal pelo método de secreção tubular, mas ele não é eliminado pelo método anterior de filtração glomerular, certo? Fazendo um resumo sobre a absorção, distribuição, metabolismo e excreção de fármacos, então a gente tem aqui um exemplo de administração de medicamento, a forma com que ela é absorvida e distribuída no organismo e até a sua eliminação. Então aqui a gente vê é possível ver algumas outras formas de administração, outras formas de absorção e também mais outras formas de eliminação, certo? Entrando na parte da farmacocinética, que tem como definição da medida da interpretação formal de alterações temporais nas concentrações de um fármaco em uma ou mais regiões do organismo em relação a uma dose administrada. A gente tem sempre a farmacocinética e a farmacodinâmica. Então a gente define de forma didática que a farmacocinética é o que o organismo faz com o medicamento. Então você toma o medicamento, o organismo absorve ele, o organismo metaboliza ele, o metabolismo excreta ele. Certo? Enquanto a farmacodinâmica é o que o medicamento fez no seu organismo enquanto ele não era eliminado. Como ele agiu, o que ele mudou para que você tivesse aquela resposta terapêutica. Como ele diminuiu sua febre, como ele tratou a sua dor, como ele diminuiu sua dor de cabeça, como ele diminuiu a sua pressão intraocular, como ele fez com que você não engravidasse quando toma anticoncepcional. O estudo da farmacocinética, geralmente, quando se estuda a farmacocinética, trata da quantificação do fármaco, certo? Então, a gente tem aqui um perfil farmacocinético, né? Eu vou dar uma pulada nesse slide, porque ele é melhor quando eu estou desenhando no quadro, em que eu faço uma distribuição de uma curva farmacocinética, em que na curva farmacocinética, aqui a gente observa, acho que eu consigo desenhar aqui, bora ver aqui, pessoal. A gente tem aqui a curva farmacocinética, certo? Então, numa curva farmacocinética, a gente tem os pontos principais dela. A gente tem a parte superior, a parte intermediária e a parte de baixo. Então, quando a gente fala da curva farmacocinética, a gente tem nessa região a subdose do medicamento, subdose. A gente tem a parte do efeito terapêutico do medicamento. Então, a gente tem aqui o efeito terapêutico. Enquanto na parte superior, a gente tem o efeito tóxico, tá? A toxicidade do medicamento. Toxicidade, certo? Para o medicamento agir, ele deve estar compreendido dentro do efeito terapêutico, ok? Então, o medicamento ele precisa estar compreendido nessa região. Então, quando você toma um medicamento em posologias diferentes, o medicamento ele sobe, né, de 6 em 6 horas, por exemplo. Quando ele está chegando próximo do limite baixo, é a hora de você fazer a administração do medicamento de novo. Então, o medicamento sobe novamente. E aí, o medicamento se mantém nesse ciclo de acordo com a posologia que você está tomando. Algumas vezes, em doses de ataque de medicamento, isso pode acontecer levemente na parte de toxicidade, mas a maior parte do tempo ele se mantém dentro do efeito terapêutico. Ok?
Existem outras características que é possível ver dentro da curva, dentro da janela terapêutica, como, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar dentro de uma curva, né, terapêutica, a gente tem os tópicos principais, que são eles, por exemplo, o efeito terapêutico. A gente já viu o subdose, o efeito tóxico e a janela terapêutica, ok? A concentração máxima do medicamento é quando ela atinge o ponto mais alto da curva. Então, quando ela atinge o pico, a gente está falando sobre a concentração máxima. Quando a gente verifica aqui no eixo X, que a gente tem o intervalo de tempo do medicamento, então o tempo que o medicamento levou para atingir a sua concentração máxima é outro parâmetro que a gente também avalia bastante, que a gente chama de tempo máximo, certo? E a gente tem a área sobre a curva. Esse é o medicamento tomou, que foi administrado, certo? Tudo que a gente observa embaixo da curva do medicamento é a concentração do medicamento no organismo, certo? Então a gente chama de área sobre a curva, que é como a gente faz para calcular. Desculpa meus dons artísticos, é que pelo computador me ficou um pouco ruim para fazer isso, mas acredito que deu para entender a maior parte da teoria que se desejava passar. Aqui eu falei um pouco sobre o meu mestrado, que eu atuei diretamente na parte do estudo de farmacocinética, em que eu trabalhei com interação fármaco-alimento, em que nós temos aqui na nossa região um alto consumo de açaí e no Brasil e no Amapá uma alta prevalência de doenças do colesterol, né? Temos uma alta prevalência de hipercolesterolemia, que é o colesterol alto no sangue, certo? E o açaí tem características lipídicas altas, né? E a gente sabe que o açaí é um alimento escuro, rico em antocianinas. Essas antocianinas já são estudadas e sabe-se que elas têm características de inibir enzimas do fígado, a enzima CYP3A4, que é do citocromo P450, certo? Então ela diminui aquilo que a gente viu que é o metabolismo dos medicamentos. E a simvastatina é um medicamento de primeira linha para o tratamento da hipercolesterolemia e ela necessita ser metabolizada pelo fígado porque ela é um profármaco, certo? E profármaco precisa primeiro ser metabolizado para poder ter a sua ação. Ou seja, eu tenho um alimento rico em calorias, rico em lipídios, que atua na enzima, as substâncias presentes atuam na enzima que metaboliza a simvastatina e eu tenho uma alta prevalência. Então, será que se para aquelas pessoas que fazem o consumo diário de açaí têm hipercolesterolemia e tomam simvastatina, o medicamento está fazendo efeito quando tomado junto? Foi isso que eu quis investigar no meu mestrado. E aí eu tive todo o trabalho, né, com relação ao mestrado, até eu chegar nas curvas farmacocinéticas, que foi o que nós acabamos de verificar, que eu mostrei para vocês, tanto da simvastatina normal no sangue, como do seu metabólito ativo, que é o ácido da simvastatina, certo? E ao final da pesquisa, lá foi observado que houve uma redução da concentração plasmática do medicamento e ele reduzia em 12,5% a sua concentração, que era aquele área sobre a curva do medicamento, certo? Ele não fazia com que não tivesse a ação terapêutica, porém a sua ação terapêutica ficava reduzida. O medicamento ainda se mantinha na janela terapêutica, porém mais próximo da linha da subdose, ok? Continuando na parte dos fármacos que atuam, fármacos e substâncias relacionadas com o estilo de vida e com o esporte, é algo meio controverso, mas que gera discussão, mas alguns não são considerados medicamentos, né? Eles estão mais relacionados com o estilo de vida da pessoa. Então, por exemplo, tratamento da calvície. A calvície não é uma doença, é uma condição, certo? Então, mas você tem medicamentos que usam para ser tratado. Anticoncepcional, certo? E nicotina, por exemplo, gomas de mascar da nicotina. Existem substâncias que são utilizadas que não podem, né? Que tem aquela lista proibida pela World Anti-Doping Agency, que é a WADA, que geralmente próximo de campeonatos internacionais, esse ano de Olimpíada, ela está com certeza trabalhando bastante para verificar casos de doping no esporte, né? E aí no doping a gente tem diferentes classes como agentes anabólicos, peptídeos, hormônios, fatores de crescimento, substâncias relacionadas, miméticas, beta-2 agonistas, hormônios metabólicos e moduladores, diuréticos, mascaradores de agentes, enfim, estimulantes, narcóticos, canabinoides, enfim, tem várias substâncias, e aí eu deixo o link para quem quiser ter acesso a esse documento que é publicado anualmente, reforçando sobre as substâncias que não são proibidas em quais esportes.
Entrando na parte de esteroides anabolizantes, a gente tem o principal como a testosterona, que ela é produzida principalmente sobre as células de Leydig, nas células de Leydig encontradas no... Opa! Esqueci. Nos testículos dos homens. É por isso que os homens têm muito mais testosterona que as mulheres, visto que as mulheres não têm saco escrotal, não tem, né? Então, produz muito menos. Mas também é produzido pelas células, não, elas não têm testículo, né? Então, logo elas produzem menos testosterona. Mas ela também é produzida nos ovários, certo? E também é produzida na glândula suprarrenal. O mecanismo de ação da testosterona, ele atua favorecendo favorecendo a síntese de proteína nuclear, então favorece a produção de proteína, que é o principal constituinte dos músculos, ok? Como resultados fisiológicos da testosterona para homens na puberdade, a gente tem as características sexuais secundárias, que é um acentuado aumento da força muscular, maturação dos órgãos produtores e aceleração do aumento normal da estatura, seguido de estagnação. Ou seja, você cresce muito rápido, mas também para logo de crescer. Em homens adultos, a gente tem retenção hídrica, então acúmulo de líquidos no corpo, glândulas sebáceas mais ativas, a pele mais espessa e a inibição da espermatogênese, podendo em alguns casos causar infertilidade masculina. Os esteroides anabolizantes, agora o hormônio do crescimento, então a gente tem substância que tem como principal função o aumento da massa magra e a redução da gordura corporal. Os estudos sugerem que esses hormônios eles favorecem a recuperação celular e permitem rotinas de treinamento mais intensas pelos atletas, fazendo com que eles consigam carregar mais peso, ficar mais tempo na academia ou na sua atividade e desenvolver melhor sua performance atlética. Mas como efeito adverso, ele tem o crescimento mandibular, hipertrofia cardíaca e cardiomiopatia. Então, por exemplo, primeiro, não é em nenhum caso indicado para uso esportivo. Outros são as substâncias estimulantes. Então, as principais substâncias utilizadas são a efedrina e metilefedrina. Os estudos confirmam que ela pode aumentar ou melhorar o desempenho em provas de curta duração, certo? Também há relatos de melhorar a força muscular e reduzir fadiga, né? Mas ela é a causa, esse tipo de substância que mais causa óbito nos atletas, principalmente por insuficiência cardíaca associada à hipertensão desses atletas. E aí vale ressaltar que a utilização dessas substâncias para melhorar o desempenho esportivo traz muitos riscos e tem eficácia duvidosa, né? São pouquíssimos estudos que se tem com os esteroides anabolizantes, até por questões éticas, mas todos eles não há nenhuma recomendação de dose para esteroides anabolizantes para uso em performance, né? Para uso em performance não há nenhuma recomendação médica, certo? Todas as recomendações dos hormônios eles são para tratar alguma patologia associada. Outro esteroide anabolizante é a eritropoetina, que é uma glicoproteína natural produzida pelo nosso organismo nas células justatubulares dos rins. E ela atua, que é um hormônio administrado durante semanas com o objetivo de aumentar a contagem de eritrócitos. No nosso organismo, as hemácias elas são as responsáveis em transportar o oxigênio no nosso organismo, consequentemente para o músculo. Então, quando você tem um aumento desse hormônio, você aumenta a quantidade de hemácias no organismo, favorece o transporte desse oxigênio para o músculo e reduzindo a fadiga durante o exercício físico. Né? Como efeito adverso, você tem risco de doenças neurológicas e a trombose, devido à quantidade aumentada de células no organismo e a sua viscosidade aumentada. Aqui ficam alguns casos clínicos para vocês verificarem na casa de vocês. Vou só passar aqui rapidamente para vocês verificarem principalmente as interações medicamentosas que esses pacientes eles podem ter e que tipo de mudanças poderiam ter sido feitas, ou na verdade só apenas saber o que esperar desse paciente quando você tiver contato com ele. Então, tanto esse quanto esse paciente são pacientes que fazem uso de medicamentos, algum deles de uso controlado para hipertensão, e cada um deles pode ter algum problema associado ao uso desses medicamentos, certo? Eu agradeço pela atenção de todos, o meu muito obrigado, fico aberto para dúvidas. Quem quiser pode acessar o meu e-mail, meu Instagram, para, enfim, qualquer sugestão, dúvida, pode ter em contato. Muito obrigado.